Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o evangelho que João escreveu, que está incrível, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que está magnífico. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. Beleza, pessoal? Vamos lá? O capítulo 13 do Evangelho segundo João marca o início de uma das sessões mais profundas e emocionantes deste evangelho, abrangendo o capítulo 13 a 17, conhecidos como o discurso de despedida de Jesus. Este capítulo, em particular, é um ponto de viagem crucial onde Jesus se prepara para sua paixão e morte iminentes. Ele faz isso por meio de ações simbólicas e ensinamentos profundos que revelam o seu amor e o serviço para com os discípulos, além de estabelecer as bases para o novo mandamento do amor. O capítulo começa com uma cena da última ceia, onde Jesus realiza um ato de humildade extrema ao lavar os pés dos seus discípulos. Este gesto, normalmente reservado aos servos, é um exemplo poderoso do tipo de liderança e serviço que Jesus deseja para os seus discípulos. Ele explica que, assim como ele lavou os pés dos discípulos, eles também devem lavar os pés uns dos outros, simbolizando a importância do serviço humilde e do amor sacrificial. Jesus se levanta durante a ceia, tira suas vestes exteriores e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Em seguida, derrama água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que usava. Este ato era algo normalmente realizado por servos, especialmente em uma cultura onde as pessoas usavam sandálias e caminhavam em estradas empoeiradas. Quando Jesus chega a Simão Pedro, este questiona: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Pedro, inicialmente relutante, não compreende por que o mestre realizaria um ato tão humilde. Jesus responde que Pedro não entenderia naquele momento, mas compreenderia mais tarde. Pedro, ainda confuso, diz que Jesus nunca deve lavar os seus pés. Jesus então afirma que se não o lavar, Pedro não terá parte com ele. Pedro então pede que Jesus lave não apenas os seus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus explica que aquele que já se banhara só precisam lavar os pés, pois já estão limpos, referindo-se à pureza espiritual dos discípulos, exceto Judas. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus veste suas roupas novamente e se senta. Ele pergunta aos discípulos se eles compreenderam o que ele fez. Jesus explica que, sendo ele o mestre e Senhor e tendo lavado os pés deles, eles também devem lavar os pés uns dos outros. Este ato serve como um exemplo de serviço humilde e amoroso que os discípulos deveriam seguir. Jesus destaca que um servo não é maior que o seu senhor e um mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Ele conclui dizendo que, se eles compreenderem estas coisas e as praticarem, serão abençoados. A lavagem dos pés, realizada por Jesus, é rica em simbolismo e ensinamento. Este ato representa humilde serviço. Jesus, sendo o Senhor e Mestre, realiza uma tarefa de servo, ensinando que a verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na humildade e no serviço aos outros. A purificação espiritual é um dos ensinamentos mais incríveis. Ao falar sobre a necessidade de apenas lavar os pés, Jesus indica que os seus seguidores já são espiritualmente limpos, mas precisa de uma purificação contínua, simbolizando a necessidade de constante arrependimento e renovação. O amor ao próximo, o novo mandamento de amar uns aos outros, é exemplificado neste ato, mostrando que o amor deve ser prático
e sacrificial. Através desse gesto, Jesus prepara os seus discípulos para compreenderem a essência de seu ministério e a missão que ele continuariam após a sua partida. Ele estabelece um padrão de comportamento que deve ser seguido por todos os seus seguidores, baseado no amor humilde e serviço desinteressado. Ao anunciar a traição em João 13, do 18 ao 30, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus anuncia que um deles irá traí-lo. Este anúncio cria uma atmosfera de tensão e incerteza. Judas Iscariotes é identificado como o traidor e Jesus permite que ele saia para cumprir o seu papel, mostrando a sua consciência plena dos eventos que estavam prestes a ocorrer e a inevitabilidade do seu sacrifício. O trecho de João 13, do 18 ao 30, é um dos momentos mais tensos e significativos do Evangelho segundo João. Jesus revela aos seus discípulos que um deles irá traí-lo e o que prepara o cenário para a paixão e os eventos que se seguirão. Jesus inicia dizendo que vai acontecer, cumpre as Escrituras, citando o Salmo 41, versículo 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele estabelece que a traição de Judas faz parte do plano divino e serve para cumprir as profecias. Jesus enfatiza que o que está prestes a acontecer vai ajudar os discípulos a acreditarem ainda mais que ele é quem afirma ser. A seguir, Jesus fica profundamente angustiado e declara abertamente: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Esta declaração choca os discípulos, que começam a olhar uns para os outros, incertos de quem ele está falando. A tensão na sala aumenta à medida que cada discípulo questiona sua própria lealdade e a dos outros. O discípulo amado, geralmente identificado como João, está reclinado próximo a Jesus durante a ceia. Simão Pedro faz sinal a ele para perguntar a Jesus quem é o traidor. João se inclina para Jesus e pergunta: Senhor, quem é? Jesus responde de maneira sutil: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E em seguida, ele molha um pedaço de pão e a dá a Judas Iscariotes, filho de Simão. Este ato é um sinal claro para João e Pedro, mas não necessariamente compreendido pelos outros discípulos naquele momento. Após receber o pedaço de pão, Satanás entra em Judas e Jesus lhe diz: o que quer fazer, faze-o depressa. Nenhum dos outros à mesa entende o que Jesus quer dizer com isso. Alguns pensam que, como Judas é responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus está instruindo a comprar o que é necessário para a festa ou a dar algo aos pobres. Judas aceita o pão e sai imediatamente. João menciona que era noite, simbolizando a escuridão da ação de Judas e o início dos eventos que levariam à prisão de Jesus. O anúncio da traição de Judas é um evento carregado de significados profundos. O cumprimento das profecias é um deles. A traição de Judas cumpre as Escrituras e confirma a soberania de Deus sobre os eventos, mesmo aqueles que parecem trágicos e traiçoeiros. A revelação da verdadeira natureza de Jesus. Isso faz parte de uma das revelações mais incríveis. A capacidade de Jesus de prever a traição demonstra sua onisciência e reafirma sua identidade divina para os discípulos. Judas é um discípulo escolhido por Jesus, mas também é aquele que o trai. Esta dualidade destaca a complexidade da natureza humana e a luta entre o bem e o mal.
A simbolização da noite, a menção de que era noite quando Judas saiu, sublima a escuridão moral e espiritual que a traição traz, contrastando com Jesus que é a luz do mundo. O início da paixão, a traição de Judas, dá início à cadeia de eventos que levará à prisão, julgamento e crucificação e ressurreição de Jesus, elementos centrais da fé cristã. Após a saída de Judas, se dirige aos discípulos restantes e dá-lhes um novo mandamento: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este mandamento de amor mútuo torna-se o distintivo dos seguidores de Jesus, refletindo a essência do seu ministério e o coração do Evangelho. No trecho de João 13, do versículo 31 ao 35, Jesus entrega aos seus discípulos um mandamento essencial que se tornará um pilar fundamental do cristianismo. Esse mandamento é dado logo após a saída de Judas Iscariotes, o traidor, marcando um momento de intimidade e revelação profunda entre Jesus e seus discípulos restantes. Após Judas sair, Jesus declara: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Esta declaração de glorificação é significativa, pois indica que a hora de Jesus chegou e o seu sacrifício iminente é parte do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus vê a sua morte não como uma derrota, mas como um meio para glorificar a Deus e revelar o amor divino entre toda a sua plenitude. Jesus então se dirige aos discípulos como filhinhos e diz: ainda por um pouco estou convosco, vós me buscais, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Também agora vos digo a vós. Esta declaração prepara os discípulos para a sua partida iminente. Ele enfatiza a necessidade de eles continuarem a sua obra na sua ausência física. Jesus então entrega o novo mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse mandamento do amor é central para o ensino de Jesus e contém vários elementos importantes. Um deles, o amor como identidade. Jesus estabelece o amor como a marca distintiva de seus discípulos. Este amor deve ser evidente e reconhecível para todos, demonstrando que ele pertence a Jesus. O amor que Jesus pede não é qualquer amor, mas o amor comparável ao seu próprio amor pelos discípulos. Este amor é sacrificial e incondicional e serve aos outros com humildade. A comunidade de amor, o mandamento enfatiza a importância da comunidade entre os discípulos. Eles são chamados a apoiar, cuidar e amar uns dos outros de uma maneira que reflete o relacionamento de Jesus com eles. O novo mandamento de Jesus é um chamado à ação prática e espiritual, com profundas implicações para a vida dos seus seguidores. E um deles, a transformação pessoal. Os discípulos são desafiados a amar como Jesus amou, o que requer uma transformação interna e uma vida de dedicação e serviço aos outros. E o testemunho para o mundo, o amor mútuo entre os discípulos serve como um testemunho poderoso para o mundo, demonstrando a realidade e o poder do Evangelho. Este mandamento é uma base da ética cristã, influenciando atitudes, comportamento e relacionamento dentro da comunidade cristã e além dela. O reflexo do amor de Deus. O amor entre os discípulos reflete o amor de Deus
e é um convite para todos experimentarem este amor. Ao introduzir este novo mandamento, Jesus estabelece o padrão pelo qual seus seguidores devem viver, criando uma comunidade caracterizada pelo amor sacrificial e altruísta. Esta comunidade é um reflexo tangível do reino de Deus na terra. O capítulo termina com Jesus predizendo a negação de Pedro. Pedro, cheio de zelo, afirma que seguirá Jesus até a morte, mas Jesus revela que antes que o galo cante, Pedro o negará 3 vezes. Este momento sublinha a fragilidade humana e a necessidade de depender da graça e a força de Deus. No final do capítulo 13, o Evangelho segundo João, encontramos um momento profundamente humano e emocional entre Jesus e Pedro. Jesus prediz que Pedro, um de seus discípulos mais próximos e fervorosos, o negará 3 vezes. Antes do amanhecer. Este trecho não só revela a fragilidade humana, mas também a onisciência e a graça de Jesus. Pedro, sempre curioso e dedicado, pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mas me seguirás depois. Pedro, confuso e insistente, declara: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Por ti darei a minha vida. Jesus então responde com uma predicação que deve ter sido devastadora para Pedro. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. A onisciência de Jesus é a resposta de Jesus, mostra a sua total compreensão dos eventos futuros e da natureza humana. Ele conhece a fragilidade e as falhas de seus discípulos, mesmo antes que eles próprios o reconheçam. A fraqueza humana. Pedro é um exemplo de zelo e paixão, mas também de impulsividade e confiança excessiva em suas próprias forças. A predição de sua negação é um lembrete da vulnerabilidade humana, especialmente em momentos de medo e pressão. A caminho da redenção, a negação de Pedro e a sua subsequente restauração por Jesus, relatada em João 21, ilustra o caminho da redenção e do perdão, mesmo quando os seguidores de Jesus falham. Há sempre uma oportunidade para o arrependimento e a renovação de seu compromisso. A preparação para o sacrifício, a declaração de Jesus de que Pedro o seguiria mais tarde, aponta para um futuro de Pedro como líder na igreja primitiva e, eventualmente, como mártir. Pedro, de fato, seguirá os passos de Jesus, sacrificando sua vida pela fé. A predicação da negação de Pedro oferece várias lições aos crentes. Uma delas é a humildade, reconhecer que todos são suscetíveis à falha e que a autoconfiança excessiva pode levar à queda. Outra, dependência de Deus, submeter-se à graça e ao poder de Deus em vez de confiar apenas na sua própria força. A outra, perdão e restauração, entender que mesmo após uma falha, o caminho para a restauração está sempre aberto através do arrependimento e da graça de Cristo. O último, o compromisso e perseverança. O compromisso e perseverança, como Pedro, os crentes são chamados a seguir Jesus, mesmo que o caminho envolva sacrifício e dificuldade. A predição da negação de Pedro é um momento de profunda introspecção e revelação no Evangelho segundo João. Ela destaca a onisciência de Jesus, a fragilidade humana e a esperança de redenção. Pedro, apesar de sua falha momentânea, é um testemunho vivo da graça transformadora de Jesus e da possibilidade de renovação para todos os que seguem. O capítulo 13 de João
é uma preparação para os eventos cruciais que seguirão através dos seus gestos e palavras. Jesus ensina lições importantes sobre humanidade, serviço, amor e lealdade. Ele também começa a preparar os discípulos para sua partida, consolando-os e instruindo-os sobre como continuar a sua missão. Este capítulo destaca a profundidade do amor de Jesus pelos seus seguidores e estabelece os fundamentos do comportamento cristão, baseado no amor e nos serviços aos outros. O capítulo 13 do Evangelho de João é um ponto de transição crucial na narrativa, marcando o início do discurso de despedida de Jesus, que se estende pelo capítulo 13 a 17. Esse capítulo é fundamental para entender a preparação dos discípulos para os eventos que culminarão na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele destaca a profundidade do amor de Jesus, a importância do serviço humilde e a centralidade do amor mútuo entre os seus seguidores. O capítulo 13 do Evangelho de João, segundo ele, é uma seção rica em ensinamentos e ações simbólicas que preparam os discípulos para a continuidade da missão de Jesus após a sua partida. Ele destaca a importância do amor, do serviço humilde e da preparação espiritual. Este capítulo serve como um chamado para todos os seguidores de Jesus viverem de acordo com os princípios de amor e serviço que ele explicou. E assim eu deixo esse pequeno estudo magnífico e maravilhoso para vocês compreenderem que Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para amar o mundo e salvar a humanidade. Jesus muda todo o ciclo da história humana, trazendo salvação para toda a humanidade. Mas para isso, devemos perseverar no seu amor e nos seus seguintes ensinamentos que ele nos deu. Vamos seguir a Cristo com amor e perseverança e amor ao próximo. E assim eu deixo a paz a todos que ouvirem esse vídeo. A paz de Deus.